Eu sempre achei que minha cidade, Santa Clara, era um lugar seguro. Um daqueles municípios pequenos onde todo mundo se conhece, onde as portas das casas ficam abertas até de noite e as crianças brincam na rua sem preocupação. Trabalhava como assessor de imprensa do prefeito há 3 anos, e, embora soubesse que política não era um mar de rosas, nunca imaginei o que estava prestes a descobrir. Era uma tarde comum, com o sol baixo iluminando as paredes do gabinete do prefeito. Ele havia saído mais cedo para uma reunião, e eu fiquei encarregado de organizar alguns documentos. Foi então que vi um pendrive caído atrás da gaveta da mesa. Curioso, conectei-o ao meu laptop. O arquivo tinha um nome genérico, Relatório _ 2023. Quando o abri, meu coração parou. Eram dezenas de pastas com nomes de empresas, valores, datas. Contratos superfaturados, notas fiscais falsas, depósitos em contas offshore. Havia até um documento detalhando um esquema de desvio de verbas públicas destinadas a um programa de assistência social. Minhas mãos tremiam enquanto lia. Miguel, você ainda está aí? A voz de Carla, minha namorada, ecoou pelo telefone. Sim, estou, respondi, tentando disfarçar a tensão na voz. Tudo bem? Você parece estranho. É nada. Só trabalho. Menti, fechando o laptop de repente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, imaginando o que fazer. Carla percebeu que algo estava errado. Miguel, fala comigo. O que aconteceu? Ela perguntou, sentando na cama ao meu lado. Respirei fundo e decidi contar. Encontrei algo no trabalho. Algo grande. Documentos que provam que o prefeito está envolvido em corrupção. Ela ficou em silêncio por um momento, mas seus olhos brilharam com determinação. Você tem que denunciar isso. Não pode ficar quieto. E se eu me der mal, Carla? Eles são poderosos. O prefeito tem aliados em todo lugar. Mas se você não fizer nada, quem vai? Ela insistiu, segurando minha mão. Você sempre falou que queria fazer a diferença. Agora é sua chance. Ela tinha razão. Eu sempre critiquei a impunidade, sempre sonhei em ser jornalista para expor a verdade. Mas, naquele momento, a realidade parecia muito mais assustadora do que eu imaginava. No dia seguinte, decidi agir. Criei um blog anônimo e publiquei os documentos, um a um, com explicações detalhadas. Fiz questão de não deixar rastros, usando uma rede de Wi-Fi pública e um computador descartável. Quando cliquei em publicar, senti um misto de alívio e medo. Nas horas seguintes, o blog viralizou. As pessoas compartilhavam os links freneticamente, e os comentários se dividiam entre elogios e críticas. Alguns me chamavam de herói, outros de mentiroso, de agitador. O prefeito emitiu uma nota negando tudo, dizendo que os documentos eram falsos e queria processar os responsáveis pela calúnia. À noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, mas ninguém falou. Só ouvi uma respiração pesada do outro lado da linha antes de desligarem. Meu coração acelerou. Seria um aviso? Uma intimidação? Carla tentou me acalmar. Eles não sabem que foi você. Você tomou todos os cuidados. Mas e se descobrirem? Perguntei, olhando pela janela, como se esperasse ver alguém me observando. Você fez o certo, Miguel. Agora, é torcer para que a justiça funcione. Mas, naquela noite, enquanto olhava para o céu escuro de Santa Clara, eu sabia que nada seria como antes. A verdade estava lá fora, e ela tinha o poder de destruir tudo. A publicação dos documentos foi como jogar uma fagulha em um barril de pólvora. Em menos de 24 horas, Santa Clara virou um vulcão prestes a entrar em erupção. As redes sociais fervilhavam com teorias, acusações e defesas apaixonadas. Alguns me chamavam de herói, outros de mentiroso, de agitador. O prefeito, claro, não ficou quieto. Na manhã seguinte, ele convocou uma coletiva de imprensa. Eu estava lá, no fundo da sala, tentando me manter invisível. Ele falou com uma calma que me assustou.
Esses documentos são falsos, fabricados por pessoas que querem manchar a imagem desta administração. Disse, olhando diretamente para as câmeras. Não vamos nos curvar a ataques covardes. A justiça será feita. As palavras dele ecoaram na minha mente. A justiça será feita. O que isso significava? Para mim? Para Carla? Para a cidade? À tarde, o clima já estava pesado. Grupos de manifestantes se reuniram em frente à prefeitura, alguns apoiando o prefeito, outros exigindo sua renúncia. As palavras de ordem se misturavam, e logo os ânimos se acirraram. A polícia foi chamada para conter os ânimos, mas a situação só piorou. Foi então que aconteceu. Por volta das 18 horas, um incêndio atingiu o jornal local, o Correio de Santa Clara, que havia replicado as denúncias em sua edição online. As chamas consumiram o prédio em questão de minutos, e as imagens correram a cidade. Ninguém se feriu, mas a mensagem era clara: quem mexesse com o poder, pagaria o preço. Naquela noite, encontrei meu amigo de infância, Ricardo, em um bar afastado do centro. Ele era policial e sempre foi uma das poucas pessoas em quem eu confiava. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em um canto escuro, com uma cerveja na mão e um olhar preocupado. Miguel, você tá se metendo em coisa grande. Ele disse, assim que me sentei. Eu sei. Respondi, olhando em volta para garantir que ninguém estava ouvindo. Mas o que eu poderia fazer, Ricardo? Ficar quieto? Não sei, cara. Só sei que isso aqui tá ficando feio. O prefeito não vai deixar barato. E o incêndio no jornal? Foi ele, não foi? Ricardo hesitou, olhando para o copo. Não posso afirmar nada. Mas, Miguel, você precisa tomar cuidado. Eles sabem que o vazamento veio de dentro. Meu estômago embrulhou. E Carla? Ela tá segura? Por enquanto, sim. Mas se eu fosse você, ficaria de olho nela. E em você mesmo. A conversa com Ricardo me deixou ainda mais tenso. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, recebi uma mensagem anônima no celular. Pare enquanto ainda há tempo. Mostrei a mensagem para Carla assim que cheguei. Ela leu e ficou em silêncio por um momento, mas logo ergueu a cabeça com determinação. Você não pode parar agora, Miguel. Eles estão com medo. É por isso que estão tentando te intimidar. E se algo acontecer com você? Perguntei, segurando suas mãos. Eu não aguentaria. Nada vai acontecer comigo. Ela disse, sorrindo, mas eu vi o medo nos olhos dela. No dia seguinte, acordei com o som de sirenes. Mais protestos, mais confrontos. A cidade estava dividida, e eu me sentia cada vez mais responsável por tudo aquilo. Quando saí de casa, vi pichações no muro da rua, fora corruptos, de um lado, e cala a boca, mentiroso, do outro. À noite, Carla não voltou para casa. Liguei para o celular dela incontáveis vezes, mas caía direto na caixa postal. Enviei mensagens, nada. Fui até o trabalho dela, mas disseram que ela havia saído mais cedo. O medo começou a tomar conta de mim. Foi então que recebi outra mensagem anônima. Você foi avisado. Meu coração disparou. Liguei para Ricardo, quase em pânico. Ricardo, Carla sumiu. Acho que eles pegaram ela. Calma, Miguel. Vou ver o que posso fazer. Mas você precisa ficar quieto, entendeu? Não faça mais nada. Fiquei parado no meio da rua, olhando para o celular, sem saber o que fazer. A cidade estava em chamas, e eu tinha colocado a pessoa que mais amava em perigo. A verdade que eu tanto queria expor agora parecia uma faca apontada para o meu próprio pescoço. A cidade estava em colapso. O desaparecimento de Carla foi a gota d'água para que Santa Clara mergulhasse de vez no caos. Os protestos, que antes eram pacíficos, agora tomavam um tom violento. As ruas pareciam um campo de batalha, vidros quebrados, pneus queimados e gritos de revolta ecoando por todos os lados.
O prefeito decretou toque de recolher, mas isso só alimentou a fúria das pessoas. A polícia não dava conta de controlar a situação, e a sensação de impunidade só aumentava. Eu me sentia culpado. Tudo aquilo era minha culpa. Se eu não tivesse publicado os documentos, se tivesse pensado melhor nas consequências, talvez Carla ainda estivesse comigo. Talvez a cidade ainda estivesse em paz. Mas agora era tarde demais. Ricardo me encontrou em um beco escuro, longe dos olhares curiosos. Ele estava de uniforme, mas parecia tão cansado quanto eu. Miguel, precisamos falar. Ele disse, com uma expressão séria. Você encontrou Carla? Perguntei, esperançoso. Ele hesitou, olhando para o chão antes de responder. Encontramos o carro dela. Abandonado na estrada que leva para o próximo município. E ela? Onde ela está? Gritei, segurando o braço dele. Não sabemos. O carro estava vazio, sem sinais de luta. Mas, Miguel, você precisa parar. Eles estão te caçando. Parar? Como eu posso parar agora? Eles têm Carla. Minha voz estava cheia de desespero. Se você continuar assim, vão te matar. E aí, quem vai ajudá-la? As palavras de Ricardo ecoaram na minha mente, mas eu não conseguia pensar direito. A raiva, o medo e a culpa se misturavam dentro de mim, criando uma tempestade que eu não sabia como controlar. Naquela noite, enquanto o toque de recolher mantinha as ruas vazias, eu me vi diante de um dilema: continuar lutando pela verdade ou desistir para tentar salvar Carla. Foi então que recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Atendi, com o coração na garganta. Quer ver sua namorada viva? Uma voz rouca e distorcida perguntou. Onde ela está? O que fizeram com ela? Gritei, segurando o celular com força. Pare de mexer onde não deve. A próxima vez, não vamos ser tão gentis. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Fiquei paralisado, olhando para o celular, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Eles tinham Carla. E estavam usando ela para me silenciar. No dia seguinte, decidi me encontrar com um dos repórteres do Correio de Santa Clara, o único jornal que havia ousado replicar minhas denúncias. Marcos era um jornalista experiente, com um histórico de investigações polêmicas. Nos encontramos em um café afastado, longe dos olhares curiosos. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou, depois que eu expliquei a situação. Não tenho escolha. Se eu parar agora, eles vão ganhar. E Carla, minha voz falhou. Entendo. Mas você sabe que isso pode piorar as coisas, certo? Já não tem como piorar, Marcos. A cidade está em chamas, e eles têm a pessoa que eu mais amo. Marcos concordou em publicar uma nova matéria, expondo as ameaças que eu havia recebido e o desaparecimento de Carla. Ele também sugeriu que eu procurasse ajuda de organizações de direitos humanos, mas eu sabia que não havia tempo. Cada minuto que passava era um minuto a mais que Carla ficava em perigo. Enquanto isso, a cidade continuava a queimar. Os protestos se tornaram mais violentos, com confrontos diretos entre manifestantes e a polícia. As redes sociais estavam repletas de vídeos mostrando cenas de caos, lojas sendo saqueadas, carros incendiados, pessoas gritando por justiça. E, no meio de tudo isso, eu me sentia cada vez mais perdido. Ricardo me encontrou novamente, desta vez em um parque abandonado. Ele parecia ainda mais tenso do que da última vez. Miguel, você precisa sair da cidade. Ele disse, olhando em volta para garantir que ninguém estava nos observando. Eu não posso ir embora. Não sem Carla. E se ela já estiver morta? A pergunta dele foi como uma facada. Não diga isso! Gritei, segurando a gola do casaco dele. Miguel, você precisa encarar a realidade. Eles não vão soltá-la. E se você continuar assim, vão te matar também. Eu sabia que ele estava tentando me proteger, mas suas palavras só aumentavam a dor que eu sentia. A ideia de que Carla pudesse estar morta era insuportável. E, no fundo,
eu sabia que, se isso fosse verdade, eu nunca me perdoaria. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas desertas, me vi diante de um mural pichado com as palavras: justiça ou vingança? Fiquei parado, olhando para aquela pergunta, sem saber a resposta. Tudo o que eu queria era fazer o certo, mas agora eu não sabia mais o que era certo. A verdade que eu tanto buscara havia destruído minha cidade, minha vida e a pessoa que eu mais amava. E, no fim, eu não sabia se ainda estava lutando por justiça ou apenas por vingança. 3 dias se passaram desde o desaparecimento de Carla. 3 dias de angústia, de noite sem dormir, de ligações que nunca atendiam. A cidade estava irreconhecível. O toque de recolher não havia acalmado os ânimos, pelo contrário, só aumentou a sensação de opressão. As ruas, antes cheias de vida, agora pareciam cenários de um filme de terror, lojas fechadas, barricadas queimadas e um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som distante de sirenes. Eu estava no apartamento de Ricardo, o único lugar onde me sentia um pouco seguro. Ele insistiu que eu ficasse lá, longe dos olhares curiosos e das possíveis ameaças. Mas, mesmo com sua proteção, eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado. Miguel, você precisa comer algo. Ricardo disse, colocando um prato de comida na minha frente. Não tenho fome. Respondi, olhando para o celular, na esperança de alguma notícia de Carla. Você não vai ajudar ela morrendo de fome. Ele insistiu, sentando-se à minha frente. Precisamos pensar no próximo passo. O próximo passo. Eu não sabia mais o que fazer. Cada movimento que eu fazia parecia piorar as coisas. As denúncias no blog haviam parado, mas o estrago já estava feito. A cidade estava dividida, e eu me sentia cada vez mais encurralado. Foi então que o telefone de Ricardo tocou. Ele atendeu rapidamente, e eu vi sua expressão mudar enquanto ouvia a pessoa do outro lado da linha. Entendi. Estamos a caminho. Ele disse, antes de desligar. O que foi? Perguntei, levantando da cadeira. Encontraram Carla. Ele respondeu, com uma mistura de alívio e preocupação. Meu coração disparou. Onde? Ela está bem? Está no hospital. Vamos lá agora. O caminho até o hospital foi uma blar. Eu mal conseguia pensar, mal conseguia respirar. Quando chegamos, fomos direto para o quarto onde ela estava. Carla estava sentada na cama, com o rosto marcado por hematomas e os olhos cheios de medo. Quando me viu, ela tentou sorrir, mas as lágrimas logo tomaram conta. Carla, eu disse, correndo para abraçá-la. Miguel, ela sussurrou, segurando-me com força. Ficamos assim por um momento, até que Ricardo interrompeu. Precisamos saber o que aconteceu. Quem fez isso com você? Carla hesitou, olhando para mim antes de responder. Eles me pegaram quando eu saía do trabalho. Jogaram uma sacola na minha cabeça e me levaram para um lugar escuro. Não sei onde era. Ficaram me interrogando, querendo saber quem estava por trás das denúncias. O que você disse? Perguntei, segurando a mão dela. Nada. Eu jurei que não sabia de nada. Mas eles não acreditaram. Ela respondeu, com a voz trêmula. Ricardo fez mais algumas perguntas, tentando obter detalhes que pudessem ajudar a identificar os responsáveis, mas Carla não conseguia se lembrar de muita coisa. Ela estava traumatizada, e cada palavra parecia custar um esforço enorme. Quando Ricardo saiu para falar com os médicos, eu me sentei ao lado de Carla, segurando sua mão. Eu sinto muito. Isso é tudo minha culpa. Eu disse, com os olhos cheios de lágrimas. Não diga isso. Você fez o que achou certo. Ela respondeu, olhando para mim. Mas, Miguel, isso precisa acabar. Eu não aguento mais. Eu sabia que ela estava certa. A verdade que eu tanto queria expor havia destruído minha cidade, minha vida e quase tirado a pessoa que eu mais amava. Mas, ao mesmo tempo, desistir agora parecia uma traição a tudo que eu acreditava. O que você quer que eu faça? Perguntei, em voz baixa. Acabe com isso.
Ela respondeu, com uma firmeza que me surpreendeu. Seja como for. Naquela noite, enquanto Carla dormia, eu me sentei no corredor do hospital, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ricardo se aproximou, sentando-se ao meu lado. E agora? Ele perguntou. Não sei. Respondi, olhando para as mãos. Mas eu não posso continuar assim. Preciso acabar com isso. Como? Me entregando. Eu disse, finalmente. Se eu confessar que fui eu quem vazou os documentos, talvez a violência pare. Talvez eles deixem Carla em paz. Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pesando minhas palavras. Você sabe o que isso significa, né? Vão te processar. Você pode acabar na cadeia. Eu sei. Mas se isso salvar Carla e acalmar a cidade, vale a pena. Ele não respondeu, apenas colocou uma mão no meu ombro, como se entendesse a decisão que eu havia tomado. Naquele momento, eu sabia que não havia volta. A verdade tinha um preço, e eu estava disposto a pagá-lo. A decisão estava tomada. Eu me entregaria. Não por medo, não por covardia, mas porque não aguentava mais ver a cidade que eu amava se destruindo, nem as pessoas que eu amava sofrendo por minha causa. Carla estava segura, mas o trauma ainda estava estampado em seu rosto. Eu não podia arriscar que algo pior acontecesse. Ricardo me ajudou a organizar uma coletiva de imprensa. Foi marcada para o dia seguinte, no centro da cidade, em frente à prefeitura. Eu sabia que seria um risco enorme, mas também sabia que era a única maneira de acabar com tudo aquilo. Na manhã do evento, o clima estava pesado. A praça estava cheia de pessoas, algumas curiosas, outras furiosas. Havia seguranças por todos os lados, e a tensão no ar era palpável. Quando subi no palanque, senti o peso de todos os olhares sobre mim. Peguei o microfone e respirei fundo. Meu nome é Miguel Almeida. Comecei, com a voz trêmula, mas firme. E fui eu quem vazou os documentos que expuseram a corrupção na prefeitura de Santa Clara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As pessoas pareciam estar processando minhas palavras, tentando entender o que aquilo significava. Então, os murmúrios começaram, crescendo até se tornarem gritos. Alguns me xingavam, outros me aplaudiam. A divisão na cidade nunca havia sido tão clara. Eu fiz isso porque acreditei que era o certo. Acreditei que a verdade precisava vir à tona, não importava o custo. Continuei, olhando para a multidão. Mas eu estava errado. A verdade não trouxe justiça. Trouxe caos, violência e dor. E por isso, eu assumo a responsabilidade por tudo o que aconteceu. Carla estava na frente, ao lado de Ricardo. Ela me olhava com lágrimas nos olhos, mas também com um orgulho que eu não conseguia entender. Eu sabia que ela não queria que eu fizesse aquilo, mas também sabia que ela entendia por que eu estava fazendo. Eu me entrego às autoridades. Declarei, finalmente. E peço que a cidade encontre a paz que merece. No momento em que terminei de falar, a polícia se aproximou. Ricardo estava entre eles, com uma expressão de dor no rosto. Ele foi quem me algemou, mas eu sabia que aquilo era parte do plano. Enquanto me levavam, a multidão explodiu. Alguns gritavam por justiça, outros por vingança. A cidade estava dividida, e eu sabia que aquela divisão não seria resolvida tão cedo. Anos se passaram desde aquela tarde na praça. O prefeito foi preso, mas logo solto por falta de provas suficientes. As investigações continuaram, mas muitos dos envolvidos no esquema nunca foram punidos. A cidade tentou seguir em frente, mas as cicatrizes ainda estavam lá, visíveis em cada protesto, em cada discussão acalorada. Eu fui condenado por invasão de privacidade e violação de sigilo funcional. Passei 2 anos na cadeia, mas saí com a consciência pesada. Carla estava lá no dia da minha libertação, mas as coisas entre nós nunca mais foram as mesmas. Ela tentou, eu tentei, mas o trauma daqueles dias havia criado uma distância que não conseguíamos superar. Ricardo deixou a polícia e mudou-se para outra cidade. Disse que não aguentava mais viver em um lugar onde a justiça parecia tão distante.
Eu entendia. Às vezes, eu também pensava em ir embora, mas algo me prendia a Santa Clara. Talvez fosse a esperança de que, um dia, as coisas pudessem melhorar. Hoje, vivo sob um nome falso, longe dos holofotes, mas nunca longe das lembranças. Ainda me pergunto se valeu a pena. Se a verdade que eu tanto busquei realmente trouxe algo de bom. E, no fundo, não sei a resposta. A verdade destruiu minha cidade. Destruiu minha vida. E, no fim, eu não sei mais se o que eu fiz foi justiça ou apenas vingança.